Voltamos ao vivo aqui com o Domingo Espetacular. O homem que já foi uma das cabeças da inteligência do governo venezuelano resolve contar o que sabe. O Domingo Espetacular foi até a Espanha refazer os passos de Hugo Carvajal. O ex-general denunciou um esquema de financiamento feito pela Venezuela a partidos e governos de esquerda no mundo todo, incluindo o Brasil. Encontramos parentes que estiveram com ele dias antes da prisão. Carvajal também fez revelações inéditas ao nosso repórter direto da cadeia. Uma das mais lindas capitais europeias, escolhida como esconderijo por um dos homens mais procurados pelos Estados Unidos. Hugo Carvajal, ex-general da Venezuela, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. O homem que denunciou um esquema de financiamento do país dele para políticos e partidos de esquerda de todo o mundo. Pela primeira vez, uma equipe de TV brasileira fala com um familiar de Hugo Carvajal. Hugo é um soldado. Ele tem todos os seus princípios e disciplina bem definidos. Especialistas explicam por que Carvajal é um homem que pode colocar em xeque políticos importantes. Ele é uma peça-chave nessa engrenagem, nesse regime bolivariano, cujo objetivo era expandir para o resto dos países da América Latina ou mesmo para a Europa. Hugo Carvajal espera na cadeia para saber se fica ou não na Espanha. Concordou em responder da prisão a perguntas da nossa reportagem e confirmou nomes de políticos que teriam recebido dinheiro da Venezuela. Esse homem se chama Hugo Armando Carvajal, conhecido como El Pollo, que quer dizer o frango em espanhol. Nasceu na Venezuela e foi general na fase dos presidentes Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Na verdade, ele conhece Hugo Chávez na academia militar, daí seu apelido. Seu apelido, dizem-me seus conhecidos, é um apelido do exército. Ele se tornou um general e cuidou de toda a inteligência e contra-espionagem da Venezuela. Ele é considerado um arquivo vivo. Carrega segredos que podem derrubar governos e levar políticos influentes para a prisão. Ele tinha ligações com os serviços de inteligência de muitos países e também com assuntos relacionados com o narcotráfico, o terrorismo. Carvajal é general e durante 14 anos foi chefe do Serviço Secreto da Venezuela. Era homem de confiança de Hugo Chávez, mas se tornou inimigo do sucessor de Chávez, Nicolás Maduro, e passou a ser perseguido por ele. A advogada de Hugo Carvajal diz que ele foi importante para o governo venezuelano até 2014. Depois passou a ter problemas com o governo de Nicolás Maduro. No início eram diferenças de opiniões e chega um momento em que ele não gosta de nada do que está acontecendo na Venezuela e é quando perde todos os seus privilégios. Carvajal apoiou o opositor de Maduro, Juan Guaidó, e é acusado de associação ao narcotráfico. Entrou na lista de procurados também pela Agência Antinarcóticos dos Estados Unidos. Cercado por todos os lados, Carvajal fugiu do país. E foi uma fuga bem ao estilo de um agente secreto. Da Venezuela, Carvajal viajou 25 dias de barco até Trinidad e Tobago. De lá foi para a República Dominicana, de onde embarcou em um avião para a Espanha. Nós conversamos com exclusividade com uma familiar de Carvajal, que por segurança não vai mostrar o rosto. Ela falou sobre a fuga. Ele viajou com passaporte verdadeiro, não era falso. Aqui no aeroporto de Madrid, agentes do CNI, Centro Nacional de Inteligência, o esperavam. Ele foi colocado em um carro e tiveram 2 ou 3 reuniões. Logo foi localizado pelos Estados Unidos, preso, mas liberado em seguida. Começava assim a aventura de Carvajal na capital espanhola. Não é tão difícil se esconder em Madrid.
uma capital com 3,5 milhões de habitantes e que recebe outros tantos milhões de turistas por ano. E foi pensando nisso que Hugo Carvajal escolheu essa cidade como refúgio. E funcionou, pelo menos durante algum tempo. Por 2 anos, um dos homens mais procurados do mundo se misturou com a multidão e passou despercebido em Madrid. Com a permissão do governo e dos agentes espanhóis, Carvajal viveu e circulou livremente por Madrid. Para não ser localizado, Hugo Carvajal usava uma estratégia simples. Nunca ficava mais de 3 meses no mesmo endereço. Por isso, morou em vários bairros diferentes aqui em Madrid, até se mudar para um apartamento que fica neste prédio, na rua Torre Laguna, um ponto nobre da cidade. No apartamento, Carvajal encontrou luxo, conforto, segurança e ficou mais tempo do que costumava ficar. Morou aqui durante 8 meses, tempo suficiente para deixar pistas, ser localizado e preso numa operação conjunta executada por agentes americanos e espanhóis. Esse vídeo mostra o momento da prisão em setembro desse ano. De acordo com os agentes, Carvajal estava sozinho no apartamento. Foi encontrado escondido em um quarto e com uma faca na mão, mas se entregou sem resistência. El Pollo consta em várias listas do Tesouro Americano como alguém que deve ter seus bens confiscados por ligação com o tráfico internacional de drogas. Os Estados Unidos já sabiam 3 meses antes onde ele se escondia. Esse documento da Agência Norte-Americana Antidrogas, DEA, enviado para o governo da Espanha em 17 de junho desse ano, revela onde Carvajal vivia com a família no apartamento em Madrid. Uma vez que ele é preso, ele fica à disposição da justiça. E é quando ele diz que vai contar tudo o que sabe. Não só sobre Podemos, que é o partido de extrema esquerda da Espanha, mas também sobre como as partes foram financiadas de tudo, de todo mundo da extrema esquerda. Hugo Carvajal prestou depoimento aqui na Corte da Audiência Nacional, uma alta instância judicial da Espanha. No depoimento, ele conta como foram os anos em que trabalhou como chefe do serviço secreto da Venezuela e relata, principalmente, como funcionava o esquema de distribuição de dinheiro para países e políticos alinhados com o regime de Chávez e Maduro. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso com exclusividade ao depoimento prestado por Hugo Carvajal aqui em Madrid. A Record TV foi o primeiro veículo de comunicação da América do Sul a obter o documento. No depoimento, Carvajal aponta vários políticos como beneficiados por dinheiro da Venezuela. Seriam eles Lula da Silva no Brasil, Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Fernando Lugo no Paraguai, Ollanta Humala no Peru, Zelaya em Honduras, Gustavo Petro na Colômbia, além do Movimento 5 Estrelas na Itália e Podemos na Espanha. Carvajal afirma ainda que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. No depoimento, ele diz também que enquanto foi diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebeu uma grande quantidade de relatórios, sinalizando que este financiamento internacional estava ocorrendo. A jornalista Teresa Gomes também teve acesso ao depoimento e acompanha a trajetória de Carvajal. Segundo ela, o transporte do dinheiro era feito por malas diplomáticas, através de embaixadas da Venezuela e da Espanha. Ele não especifica como, nesse caso, por exemplo, como o dinheiro foi entregue a Lula da Silva. Mas, por exemplo, para Cristina Kirchner, foi diretamente transportado para a Argentina e lá foi entregue no aeroporto. A advogada de Hugo Carvajal diz que ele estava na inteligência militar há anos e recebia informações de vários países sobre financiamentos de dinheiro para a esquerda.
Ou seja, que existe um financiamento ilegal na maioria dos países da América do Sul, na Espanha e na Itália. Esse investigador venezuelano que acompanha a família de Carvajal na Espanha e também não vai mostrar o rosto por segurança, afirma: magistrados que escutaram Hugo afirmam que ele disse coisas importantes em audiências prévias. E ele já demonstrou que tem como provar. Hugo quer colaborar com as autoridades espanholas, porque não quer mais ser um exilado. Hugo Carvajal seria peça-chave também em uma suposta organização chamada Cartel de los Soles, Cartel dos Sóis, conhecido pelo tráfico de drogas. O Cartel de Los Soles é um termo para descrever vários grupos dentro das Forças Armadas da Venezuela, que realizam várias atividades criminosas, especialmente contrabando de gasolina, mineração ilícita e outras práticas corruptas. Nesse documento americano, os nomes de Nicolás Maduro e Hugo Carvajal são citados junto a outros militares como réus, que participaram de uma conspiração corrupta e violenta de narcoterrorismo entre o Cartel de Los Soles e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. A ONU reconhece a existência do Cartel de Los Soles desde 2019. Esse documento diz que há indícios de que na República Bolivariana da Venezuela, grupos criminosos conseguiram se infiltrar nas forças de segurança do governo e criaram uma rede informal conhecida como Cartel de Los Soles para facilitar a entrada e saída de drogas ilegais. A advogada de Carvajal nega a relação dele com as Farc e também a existência do Cartel de Los Soles. Se olharmos bem, o Cartel de Los Soles não está em lugar nenhum. Não é investigado, não é perseguido, não está. É uma invenção jornalística. A familiar de Carvajal conta que ele sempre foi uma pessoa muito discreta. É uma pessoa que fala pouco, se veste de maneira muito humilde e vem de um bairro da periferia. E diz que há uma perseguição da Venezuela contra ele. A Venezuela está sob uma ditadura. Creio que o que ele está vivendo agora é uma injustiça. Se for extraditado para os Estados Unidos, Carvajal responderia por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A Espanha pediu garantias para a extradição e obteve uma provável concordância americana, como diz esse documento. Se uma sentença de prisão perpétua for imposta, a estrutura em vigor nos Estados Unidos da América permite que ele possa buscar a revisão de sua sentença. Segundo a familiar de Carvajal, ele costuma dizer que quem não deve não teme e por isso não tem medo dos Estados Unidos, mas diz que teme o golpe emocional que sofrerá se for separado da família. Isso gera um temor porque ninguém da família tem visto americano e os filhos maiores dele já tiveram visto cancelado. A familiar de Carvajal revela que ele se diz vítima de vingança. Quando falo com Hugo, ele diz que não se arrepende de nada, que se orgulha de tudo que fez, que tem a consciência tranquila. A Justiça da Espanha ainda não decidiu se Hugo Carvajal será ou não extraditado para os Estados Unidos, onde pode ser condenado à prisão perpétua. Por enquanto, ele continua preso na penitenciária de Extremeira, de segurança máxima, e que fica a 70 quilômetros aqui de Madrid. Lá, Carvajal está isolado, só recebe visitas dos advogados e dos familiares mais próximos. Foi da prisão que Hugo Eupoio Carvajal concordou em responder perguntas feitas por nossa reportagem. Ele diz que saiu da Venezuela porque era contra a política do governo e recebeu ameaças, e que veio para a Espanha porque acreditava no sistema judicial, mas hoje não acredita mais. Ele nega que se sentiu traído pelo Centro de Inteligência da Espanha por ter sido preso, e diz que recebeu apoio quando chegou no país.
Sobre o depoimento na audiência nacional, ele diz: decidi testemunhar para ajudar meu país. E sim, posso demonstrar tudo o que denunciei. Sobre Lula da Silva, ele confirma que o ex-presidente teria recebido dinheiro da Venezuela e que Brasil e Colômbia eram prioridades para o governo venezuelano. Ele diz também que o esquema no Brasil foi semelhante ao da Espanha e da Itália, mas não vai contar como era. A Record TV solicitou a entrevista com um representante do Partido dos Trabalhadores e com o ex-presidente Lula, que se recusaram a falar. Por meio de nota oficial, a assessoria de Lula informou que o ex-presidente Lula foi investigado por anos, teve todos os seus sigilos quebrados e analisados por investigadores e nenhum recurso irregular foi encontrado em suas contas, o que inclui esse tipo de acusação mentirosa sem base alguma. O ex-presidente Lula venceu na justiça todas as falsas acusações feitas contra ele, não tem nenhuma condenação e está com plenos direitos políticos. O Partido dos Trabalhadores, também por meio de nota, declarou: o PT acionou judicialmente a Record para que a emissora seja responsabilizada pelas acusações sem provas e caluniosas que vem difundindo contra o partido e seus dirigentes. Ainda respondendo às perguntas por escrito na prisão, Carvajal nega a existência do cartel de Los Soles e diz que nunca pertenceu a nenhum grupo criminoso. Ao contrário, sempre que pôde, os perseguiu. Sobre a extradição para os Estados Unidos, o ex-general venezuelano responde que sabe que a solução do problema dele está com o país e que nunca cometeu os delitos a que está sendo acusado. Ele termina com o nome da prisão onde está, Extremeira, a data e a assinatura dele. Para o ex-general Hugo Carvajal, agora é compasso de espera. Vai ou não ser extraditado para os Estados Unidos e pegar prisão perpétua?